Bom dia, pessoal. Cara, sábado de manhã eu fico impressionado, né? Mas eu gosto muito de falar de SPED, então qualquer horário é bom. E no sábado de manhã, normalmente, é aquele horário que tu dorme um pouco mais por causa da correria da semana, esse é bem legal. Inicialmente, eu já queria agradecer ao CRC, né, o Felipe, que não está aqui por estar em um evento, ao Wander, ao Janiel, todo mundo que faz aí esse esforço para acontecer esses eventos. A educação continuada ela é importantíssima. E desde 2008 eu venho falando de SPED, não paro de falar de SPED, uso até muito uma palavra do Felipe lá, que perguntaram para ele uma vez se o SPED ia vingar, ele falou, meu filho, o SPED já está se vingando das pessoas. Então, basicamente é isso. Gente, antes de nós começarmos a falar de SPED, contribuições, desde 2008 que eu falo de SPED, lá em 2008, em Brasília, no SA de capital fechado, nós fomos obrigados pela diretoria, de uma certa forma, a entregar o SPED contábil lá em 2008. Entregamos o SPED contábil mesmo não sendo obrigados, não tendo obrigatoriedade da Receita Federal, e em 2009, por ironia do destino, caímos na Caixa de Pandora, que é uma operação da Polícia Federal. Essa operação da Polícia Federal prendeu o governador Déficit, é público, está na internet, inclusive o Arruda foi preso. Todas as empresas que participaram de certame foram investigadas. A nossa, inclusive, tinha um processo, não só participado, mas tinha cliente, que era o BRB, é até hoje o BRB, cliente dessa empresa lá de automação bancária, e passamos pela Caixa de Pandora. O que nos tirou da Caixa de Pandora foi o SPED. Mas com aquela linha muito tênue entre a fraude e o erro, a gente conseguiu sair provando que tinha só errado o preenchimento. E não parei mais de falar de SPED. Eu lembro que chegou lá na empresa, eu cheguei na empresa um dia de manhã e estava dois agentes da Receita Federal para nos intimar. Na época não tinha o ECAC, com aquela cartinha eletrônica, o processo era mais manual, e depois que nós passamos, no outro dia na empresa estava o pessoal da Globo DF para perguntar o que é que nós fizemos para sair da Caixa de Pandora, que tipo de amizade que a gente tinha com a Polícia Federal. Eu falei, nenhuma, a Polícia Federal não tem amizade, não tem amigos. E o SPED acabou desencadeando uma oportunidade para os contadores, tanto na questão de falar do SPED, que é o meu caso, quanto de trabalhar com o SPED. Dividiram em muitos módulos, o nosso de hoje é o SPED Contribuições. Então, o SPED Contribuições eu acho ótimo dentro desse perfil de SPED, porque no conjunto de SPED ele é um dos mais usados, até porque o tributo que eu acho no Brasil, a minha concepção, meio que massa de manobra, é PIS e COFINS. Né? PIS e COFINS ele tem muito essa pegada de, quando tem greve dos caminhoneiros, diminui o PIS e COFINS até, em alguns momentos, zero do combustível. Quando tem greve dos rodoviários, zero PIS e COFINS. Quando tem greve de alguma coisa, PIS e COFINS. Tudo que quer mexer, PIS e COFINS. Então, tudo é PIS e COFINS. E aí, o Contribuições, ele tem essa pegada. Tranquilo? Então, vamos devagarzinho, fiquem à vontade, um bate-papo bem legal, só para você poder entender esse negócio. Primeira coisa, ó, todo contador sabe, ainda que você não seja da área tributária, lá no artigo 5º do CTN, o Código Tributário Nacional, ele vai definir tributos. Especificamente, o artigo 5º ele vai definir tributos lá no CTN. Basicamente, o CTN, ele é mais acostumado, nós estamos mais acostumados ao artigo 3º. Não gosto muito. Aquela definição de concurso público, agora eu parei, mas até o ano passado eu elaborava questões para o SEBRASP, a banca da UNB. Os últimos 2 concursos que eu elaborei questão foi para a Cefaz de Alagoas e para a Cefaz de Ceará, a parte de SPED e de auditoria. E eu lembro que ele falou, professor, tem que colocar aí o artigo 3º, que tributa é toda prestação pecuniária compulsória. Eu falei, não, cara, isso está banjado já. Vamos para o artigo 5º, que tributo é imposto, contribuição e taxa. Acabou. Bem superficialmente dividido. Imposto, contribuição de melhoria e taxas. Tranquilo? E aí ele tem, lá no artigo 5º, tributos. Só que esses tributos no Brasil, se nós formos reclassificá-los, não pode reclassificar, porque é uma norma que já existe, que é o Código Tributário Nacional, tributo dividido em indireto e tributo direto. Toda hora a gente fica adaptando alguma coisa. E aí, quando eu falo de reclassificação, ainda entraria ali um tributo para fiscal, por exemplo, o INSS, FGTS, quando fala de empresa. Mas, para nós focarmos nisso daí, o tributo indireto sobre a receita, o IPI sobre produção, ICMS sobre venda e ISS sobre serviço, são tributos aplicados sobre uma receita básica, direta, que, quando eu junto essas receitas, vou ter, claro, a receita bruta, e isso daí vai me levar para outros 2 tributos, o PIS, criado pela Lei Complementar 7 de 70, e a COFINS, pela Lei Complementar 70 de 91.
e ainda lá no governo Dilma, pela 12.546 de 2011, o artigo 7º e 8º, acabaram criando a CPRB, sobre alguns produtos e sobre algumas atividades. Nada disso é novidade, você já deve conhecer, e sobre o tributo direto também a mesma pegada, ele vai trazer imposto de renda e contribuição social sobre a renda, a menina dos olhos da Receita Federal, desde que ela foi instituída lá em 65, basicamente, a Receita Federal tem muitas obrigações acessórias focadas no imposto de renda. Quando nós olhamos isso daí, a gente já entende que vai se aplicar aquela pegada de que tem o tributo e precisa de uma obrigação acessória para acompanhar o tributo. O fisco brasileiro acabou dividindo em grupos de fiscalização, onde uma obrigação acessória específica para o ICMS e o IPI. No caso do DF, que é de onde eu venho, lá no Distrito Federal, como se não se tem município, aí nós temos o ISS entrando dentro da FD, ICMS e IPI. E também a CPRB entrando dentro da FD Contribuições. Praticamente um grupo de 3 tributos para cada obrigação acessória. Inicialmente 2, FD ICMS-PI com ICMS-PI e FD Contribuições, que antes se chamava, lá em 2010, na 1052, de PIS e COFINS. PIS e COFINS, FD PIS e COFINS, por causa da CPRB, FD Contribuições. E a outra, a ECF, junta a contabilidade tributária e societária, na escrituração contábil fiscal, com a informação de fiscalização do imposto de renda e da contribuição social. Mas nada disso é novidade. Isso aí você já conhece, já sabe que SPED está manjado desde 2008. Eu mesmo, falando de SPED, muita gente começou a brincar de SPED lá no início mesmo, sabe que isso não é novidade. O detalhe do SPED modulado é que ele faz parte de um conjunto de informações que são informações que podem definir o futuro tributário da empresa, porque o nível de fiscalização tem ficado muito maior e leva aí a maioria das empresas a uma confissão de dívida que não existe. É essa confissão de dívida que é o problema hoje da maioria das empresas. Então, falando de tributo de uma forma bem objetiva, a gente tem hoje o SPED contribuições absorvendo as informações das notas fiscais de serviço, de venda, de transporte e até de outros documentos fiscais. Qual que é a problemática? Aí vai de novo no CTN, o Código Tributário Nacional, a Lei 5.172 de 66, que vai dizer que nós temos, lá no artigo 113, parágrafo 1º, a obrigação principal e no parágrafo 2º, a obrigação acessória. A grande discussão ao longo dos anos foi sobre a obrigação principal. O que é a obrigação principal? Que está lá no Código Civil. O quê? A atividade comercial. E o que é atividade comercial? Atividade mercantil, Ângelo, aquela que a empresa vende mercadoria e presta serviço. Então, essa definição ficou muito vaga, porque o Código Civil fala de atividades mercantis, mas ele amarra aquele decreto-lei 1598/77, lá no seu artigo 12, que dizia que no Brasil, receita bruta era vender mercadoria e prestar serviço. Aí, em 2014, apenas em 2014, com a Lei 12.973, é que se estabeleceu a definição de o que é a receita bruta. Vender mercadoria, prestar serviço e as operações em conta alheia, está no artigo 2º, lá da 12.973, que alterou o artigo 12. Então, beleza, essa obrigação principal é vender mercadoria, prestar serviço e operação em conta alheia. Seja mercadoria de produção própria ou de terceiros, é vender mercadoria, prestar serviço e operação em conta alheia. Seja serviço de transporte, é tudo atividade mercantil. Então, beleza. Nesse caso, pela 8846 de 94, no artigo 1º, ele fala assim, gente, tem atividade mercantil? Tem. Então, emita nota fiscal. É obrigatório? É obrigatório. Então, eu preciso emitir nota fiscal sempre para atividade mercantil de venda de mercadoria e prestação de serviço. Com algumas exceções, no caso do serviço, você vai ver quando olha aquela Lei Complementar 116 de 2003. Então, se existe uma obrigação principal, se existe um documento fiscal, que ao longo dos anos ele migrou para o modelo eletrônico, e ainda existe um percalço que é a problemática dos municípios. Só para você ter uma ideia, somente em 2023, é o ano que a gente está, que o Distrito Federal, absurdamente, começou a sua nota fiscal de serviço eletrônico.
nós não tínhamos. Então, não sei quantos municípios tem ao todo no Ceará, 188, 200 municípios, tem muito município no Ceará. Será que todos já estão com nota fiscal de serviço? Acredito até que sim. Mas lá mesmo, no Centro-Oeste, se você for no interior do Goiás, existem municípios que ainda usam nota fiscal de papel. Ângelo, não tem mais. Por incrível que pareça, tem. Então, hoje, os municípios estão brigando para a nota fiscal eletrônica, não existe ainda um modelo nacional, mas os estados já usam o modelo de nota fiscal eletrônica, o XML, com o DANF, o modelo 55, quando fala de consumidor final, o modelo 65, e quando fala de conhecimento de transporte, o modelo 57 de DANF. Ok, isso aí até todo mundo já sabe também, estou acostumado com isso daí, é a nossa rotina do dia a dia. Algumas empresas preferem pegar o XML direto para poder fazer a sua escrituração fiscal, ou alguns ainda têm o hábito, erradamente, de receber DANFs e começar a fazer o trabalho pelo DANF. Até falo erradamente, mas como concepção minha, de repente, você tem aí uma expertise de validar DANF e ficar analisando ali PDFs mais rápido do que se importasse no XML, isso é bem difícil, mas pode ser. E aí o nosso foco é a outra parte desse artigo, está lá no parágrafo 2º. E a obrigação acessória? A obrigação acessória, ela é confissão de dívida. A obrigação acessória é confissão de dívida. Ela vai ser um arquivo no formato TXT, e nesse arquivo no formato TXT, eu vou informar todas as notas fiscais que existem. Ângelo, só as que forem usadas como base para tributação do PIS e da COFINS. Mas o PIS e COFINS, a gente acabou de ver no slide anterior, que são tributos sobre a receita bruta. Massa de manobra. Não cabe aqui, até a área do Marcos Lima e da Patrícia, e da Ana Paula Bismara, que dão aula comigo lá no IPOG, e eles falam muito sobre essa questão do pão e do circo, que no Brasil, na década de 70, nós já tínhamos um circo, que era o futebol, e é comum isso até hoje no mundo quase todo, mas que precisava de programa social, e o PIS foi o nosso pão daquela época, né? O Programa de Integração Social, criado em 1970, para a manutenção do seguro-desemprego e do abono do PIS, para quem trabalhava mais de 30 dias e recebia menos de 2 salários. E depois isso passou para ser complementado pela COFINS, com a Lei Complementar 70 de 91, porque hoje a gente pega esses dois tributos, e na verdade até na Constituição original já era esse propósito, o tríplice partite do Getúlio Vargas, pegar esse tributo e mandar para a Previdência. Então, a Previdência ela é mantida pelo colaborador, que tem um desconto em folha, pela empresa, que paga a parte patronal, o artigo 22 da 812 de 91, com aqueles 20%, mais 2% de RAT, mais o 5,8 terceiro está na Constituição, e o governo mantém o PIS e a COFINS. E quando a Previdência está meio em crise, tem que ter manobra. A última manobra mais evidente, além dessa que teve aí lá agora, recente, né? No 2019, a emenda constitucional 113 é de 2019, eu acho, já no governo Bolsonaro, com alguns ajustes lá na Previdência, teve uma muito grande, que foi a Lei 12.546, criando a tal da CPRB. E a CPRB, ela até assim, não pode expor muito ao nosso pensamento, mas quando se falaram lá para o governo Dilma que nós tínhamos bitributação, foi o caso do Joaquim Levy, o ministro falou assim, olha, Dilma, o Guido Mantega, que hoje usa a tornozeleira, foi o primeiro a dizer que PIS e COFINS era bitributação. Mas imposto de renda e contribuição social não é? Não, um é imposto, outro é contribuição, mas PIS e COFINS são duas contribuições sobre a mesma base de cálculo, o mesmo fato gerador, só mudam as alíquotas e vão para a mesma destinação. Então, tem uma cara de bitributação. No governo Dilma, ainda surgiu uma tritributação, isso é discutível, é subjetivo, isso dá confusão para caramba, até porque o pessoal vai sempre para o viés político, não posso falar de política. Nessas últimas eleições, o grupo da minha família, que tinha 22 pessoas, ficou só minha mãe e eu. O pessoal, não sei o que aconteceu, né? O pessoal brigou demais. E eu não pode falar, porque o meu irmão mora bem aqui do lado, meu irmão é tenente-coronel da Polícia Militar do Ceará, é o comandante do batalhão de choque, da COTAN. Bem aqui do lado ele mora. E meu pai mora lá no Castelão, ali do lado, perto do Castelão, estava na casa dele. Meu irmão é policial, então ele era a favor do Bolsonaro, né? Doente o Bolsonaro. Mas meu pai é Lula. Meu pai, ele usa broche do Lula sem camisa. Ele é Lula. Ele queria ser a Janja, meu pai é Lula.
Então, pronto, aí eles dois começaram, aí o pau quebrou, aí o grupo da família ficaram com 2 pessoas. E assim, o que você acha? Eu falei, eu acho que tem tributação aí, nesse negócio aí. Ele, o que é? Você está falando de política? Eu falei, mas é isso aí mesmo, tudo descamba para o viés político. Então, hoje, a gente tem essa pegada de, quando vai falar de SPED, o problema nunca é o SPED. Você já deve, ontem, palestra, eu cheguei ontem, 11h30, em Fortaleza, mas eu estava desembarcando e conversando já com a minha irmã, que me pegou, eu falei, vai falar de quê? Eu falei, de SPED. Ela, tu sempre fala disso, né? E ela é nutricionista. Então, ela não entende nada, mas influencia em todas as áreas. Só que o problema não é o SPED. O problema, na verdade, é o tributo que vai para dentro do SPED, essa questão que reforma tributária é muito complexa de acontecer. Falando ainda nessa coisa da política, eu assistindo esses debates que houveram para a presidência, e, cara, as plataformas são as coisas mais loucas. Aquelas 2 candidatas lá, parece Simone e essa mesmo, Sora, ela falou que ia ter tributo único. A minha esposa, isso é bom. Eu falei, você é doida? Tu acha que isso vai acontecer? Né? Essa mulher, as 2 são do Mato Grosso, uma do Mato Grosso do Sul, outra do Mato Grosso, o povo já não se gosta. São advogadas inteligentíssimas, só que essa ideia dela não rola. Já teve o tributo único na era Getúlio, o IVC, e não deu certo. Por que vai dar certo agora com esse Brasilzão, Estado Democrático de Direito, que tem município e Estado União? Vai tirar um tributo, eu não digo nem das prefeituras, mas vai tirar um tributo do Estado, para tu ver o pau quebrar. Entendeu? Então, não tem como, tributo único é uma coisa. Por que a reforma tributária não rola muito? Por causa dessa pegada. Então, o nosso caso é só obrigação acessória. Angelo, e por que a obrigação acessória acaba sendo tão perigoso? É só pelo fato de a gente não ter certeza do que está fazendo quando está entregando a obrigação acessória. Hoje, eu tenho uma substituição da DACOM. Esse negócio do bolso está me atrapalhando. Tem uma substituição da DACOM. Aí a DACOM, ela tem essa pegada de subjetividade. Não existe subjetividade quando fala de tributo. Cara, não é que existe, porque lá na DACOM, quem é mais antigo, lembra que na DACOM, nós informávamos o faturamento. Nós falávamos quanto que tinha de receita de serviço de venda, e também nós informávamos as retenções. E o mais legal, quando fala de obrigação acessória PGD, Programa Gerador, era que, nesse caso de DACOM, por exemplo, as retenções, que eram os créditos que nós utilizávamos, nem é crédito, retenção, é antecipação do pagamento do tributo. E todo mundo vacilava. Todo mundo, eu estou generalizando, mas uma boa parte vacilava, porque fato gerador da retenção do PIS/COFINS, pela 10.833 de 2003, lá no artigo 30 e no 31, são os pagamentos efetuado. Emitiu nota fiscal, pela emissão já destacava a retenção e colocava como crédito PIS/COFINS. Ah, mas antes de para órgão público, o cara IN 234, lá no seu anexo 1, o anexo primeiro deles lá vai falar sobre retenções, e aí ele vai dizer que a mesma pegada, o fato gerador é o pagamento efetuado. Então, o problema da DACOM era essa subjetividade. Por quê? Porque eu entendo que eu coloco. Agora. Eu falei, não, mas eu não entendo que é agora. E aí descambou para um lado que ninguém sabia o que estava fazendo na DACOM. Se tinha dificuldade, pensa comigo, tinha dificuldade nas retenções, imagina nos créditos. O que é crédito, o que não é crédito, o que é crédito, o que não é crédito. Eu entendo que é crédito, mas o Janiel entende que não é crédito. Aí eu entendo que é crédito, mas o colega ali entende que não é crédito. Então, ele partiu para um universo subjetivo, que a gente não conseguia definir. O cara, peraí, vamos arrumar esse negócio? Está meio bagunçadão. Cara, vamos criar o SPED contribuições. Que eu te falei que lá em 2010, com a 1052, a IN 1052, ele se chamava SPED PIS/COFINS. Só para o PIS e para a COFINS. Eu falei assim, não, pera. O governo criou aí a CPRB. O governo Dilma criou a CPRB em 2011, para durar até 2014, mas foi prorrogado até 2018, mas o Temer prorrogou até 2021, mas o Bolsonaro prorrogou até 2023. Não sei se vai acabar essa contribuição previdenciária. E lá dentro do SPED contribuições, apesar de que a CPRB está migrando totalmente, já migrou para a FD-REINF, ele fala assim, gente, eu vou ter que separar o que é serviço e o que é venda. Eu não quero mais que você informe valores. No SPED, eu quero que você busque as notas fiscais, informe as notas fiscais. No perfil A, todas as notas fiscais. E ainda que diga quais são os itens dessas notas fiscais. Nota fiscal de serviço, nota fiscal de venda com os itens. Nas notas de serviço, eu vou conseguir observar as retenções. A gente é brasileiro, e aí a gente faz algumas manobras. Vocês não, porque eu sou de Fortaleza, tá?
A minha esposa, que é de Brasília, eu moro em Brasília há 20 anos. Minha esposa é de Brasília, ela veio para cá em 96, o pai dela era funcionário do Banco Central, ele veio transferido em 96, trouxe só a mulher dele, a filha mais nova, que deu azar, casou comigo e ficou aqui. Em 2005, a gente foi para Brasília, meu sogro faleceu, foi em finalzinho de 2004. A gente foi para Brasília, e lá em Brasília, eu descobri um mercado muito aberto para a área contábil. Eu já fui contador na Prefeitura de Fortaleza. Vocês não sabem como que era a Prefeitura na época de um governo chamado Juracy Magalhães. De novo, sem nenhuma apologia política, tá? Fui contador na Prefeitura na época do governo Juracy Magalhães, Prefeitura. Cara, a Prefeitura é top demais. Era bem legal, eu tinha carta branca para fazer o que eu quisesse, eu gostava bastante. Só tinha uma coisa que era proibida lá, não podia fazer contabilidade. Mas qualquer outra coisa que eu quisesse, eu podia fazer. Era bem, nada a ver. O prefeito era bom, era bom. Ele ensinou o Lula a beber. Aí daí, quando teve essa mudança para Brasília, eu descobri que nos escritórios de contabilidade, cara, a grande maioria das pessoas fazem por fazer. A grande maioria das pessoas fazem por fazer. É a problemática do negócio. E aí, nós temos hoje pessoas que, e lá tem muito órgão público, eu estou usando lá como referência, mas lá tem muito órgão público, e eu presto serviço para o órgão público e já jogo logo o crédito de retenção. E aí vem a manobra do brasileiro, que tinha muito em Brasília, vocês não faziam, porque são pessoas muito honestas, e os empresários daqui também não. Porque lá dentro das 833, ele falava o seguinte, olha, só vai existir a retenção quando a nota ela for maior que 5 mil. Se não for maior que 5 mil, não tem a retenção dos 465. PIS, COFINS e contribuição social, que antes a gente chamava de PCC, mas como remete ao crime, a gente chamou hoje de CSRF, é mais bonito. As contribuições sociais retiram na fonte só existiam se a nota fosse maior que 5 mil. Falei, ok, é uma regra legal. Sabe o que as pessoas faziam? Emitiam notas menores que 5 mil. Mas espera aí, ó. O detalhe é que é o seguinte, se somar as notas emitidas no mês do tomador e passar de 5 mil, vai ter a retenção assim mesmo. Aí o cara, não, pera, o fato, aí rapidinho as pessoas aprendem a lei. O fato gerador da retenção é o pagamento. Então uma nota foi paga e a outra não. Aí entendeu? Então não vai ter retenção. Essas manobras que nós fazíamos junto com os empresários por conivência, o cara tinha a ideia, trazia, a gente aceitava. Isso é errado. E com a 13137 agora de 2015, não sei se você lembra dela, falou assim, gente, esquece esse negócio de maior que 5 mil. Na verdade, se der um DARF maior que 10 reais, filhão, já paga logo e pronto. Essa é a ideia. Falei, beleza, como é que você vai ver isso? Lá dentro da FD, contribuições, SPED contribuições. Então, a pegada é, hoje, para o meu SPED contribuições, ele vai ter um bloco para cada tipo de documento e um registro com o seu filho agregado. Então, na nota fiscal de serviço, o A100. Na nota fiscal de venda, o C100. Mais o filho dele, o A170 e o C170. Então, dentro desse perfil é que vai ter a fiscalização. Mas o detalhe, é confissão de dívida. O que você informar, ele passa. Por exemplo, lá embaixo, dentro do C100, ele vai perguntar qual é a base de cálculo do PIS da COFINS, lá no A100, e nos filhos também, inclusive o CST nos filhos. Qual é a base de cálculo do PIS da COFINS? Qual é o fato gerador da retenção? E ele deixa. E qual é a alíquota? O principal dos erros hoje no SPED de contribuições é a alíquota. Colegas que estão no lucro real, utilizando alíquotas de lucro presumido. 0,653% em vez de 1,657,6%. Ou perdendo oportunidades, que é um outro cenário muito comum no Brasil. O cara ele é lucro real, construção civil, desenvolvedora de software, telecomunicações, e ele está pagando a alíquota de 1,657,6%. Falei, cara, sabia que dá para fazer um planejamento bem aqui, de repente, porque é permitido por lei, você migrar para o regime da cumulatividade? Não automaticamente o lucro real vai ser o não cumulativo. Algumas exceções, uma delas é a construção civil, telecomunicações. Numa das últimas consultorias que eu fiz para esse segmento, em telecomunicações, o cara nunca aproveitou a oportunidade de ficar na cumulatividade. Sempre mas eu tenho poucos créditos de PIS e COFINS e eu pago ainda PIS e COFINS alto. Falei, pois é, você podia estar aplicando alíquotas menores, dispensando esses créditos há muito tempo e você não fez. Falta planejamento nas empresas.
O detalhe do fisco, e aí vem na ótica do fisco, é fiscalizar. Cara, retenção F600. E essa retenção eu vou cruzar com a série 4000 da FD Reinf, que vai começar em janeiro de 2024. O negócio toda hora prorroga, né? Exatamente por conta dessas dificuldades de entender sobre a retenção. Tem uma série de regras de retenção, é gigantesco. E aí ele tem, lá dentro da IN 237, 2137, que saiu agora, não sei se tu lembra dela, saiu agora, não foi? Mês de abril, foi mês de março. Ele joga para janeiro de 2024 a série 4000 na FD Reinf, que é a retenção de imposto de renda, PIS, COFINS e contribuição social. Mas que vai ser cruzado automaticamente com o F600, quando fala de PIS, COFINS, e com o Y570 lá da SF, imposto de renda e contribuição social. Então, hoje, ele já tem, na nota fiscal eletrônica, C100, C170, para pegar item e ver o crédito por causa do CST, que é informado, gerando o crédito lá do item, e dá muitos problemas. Até é uma fala do Marcos Lima. Eu gosto muito do pessoal do Ceará, não só por ser cearense, mas é porque existe uma questão, quando fala de Nordeste de uma forma geral, sem nenhum tipo de demagogia, tá? Eu falo isso em qualquer lugar do Brasil. Eu vim praticamente de Manaus para cá, porque eu fui para casa ontem, sexta, não, foi quinta-feira à tarde, fiquei sexta e vim para cá. E estava no Espírito Santo antes. E o interessante é que a pegada, quando chega no Nordeste, de uma forma geral, é que se discute o porquê do negócio. A gente vai muito para a onda da metafísica, da contabilidade. Analisar por quê, sim, por que não. Então, quando vai falar nessa questão de crédito, cara, dá crédito, mas espera aí, por quê? Por que sim, por que não? Tem uma pequena análise. Em alguns lugares, os colegas apenas fazem por fazer, sem nenhum tipo de análise. Se está na lei, é uma norma positivada. Está na lei, então pronto, tá. É um positivismo puro. Se está escrito, eu faço o que está escrito. Falei, cara, mas não é órgão público que só faz o que está escrito. A gente tem que pensar. E quando fala de crédito, tem uma coisa que daí eu gosto muito nas lives, nos eventos que o Marcos Lima faz, inclusive um curso que eles têm aí na internet, que fala sobre a inserção das informações nos elementos secundários, que é o dispensado hoje de análise para a maioria das pessoas que são codificações que vão definir a vida das empresas. Por exemplo, NCM, CST, CEST. Angelo, se na nota está esse NCM, para que eu vou discutir? Até porque o fluxo operacional é gigantesco. O cara tem 30 mil notas por mês, para que eu vou? É um mercado com a bateria de caixas em 10 caixas. Cada caixa atende pelo menos 1.000 pessoas por dia. Então, eu vou ter 10 vezes 1.000 por dia, 10 mil por dia vezes 30 dias, que o mercado não fecha. Aí, tu pensa comigo, o fluxo operacional de documento fiscal emitido por esse mercado. Falei, cara, o problema não é lá. E aí, eu vou de novo usar a fala do Marcos Lima. O problema é lá no estoque, na configuração e parametrização desses códigos. Porque são eles que vão alimentar os créditos, por exemplo, de PIS e COFINS, lá na FD Contribuições. Eu fui em 2013 para o interior de Minas, Ponte Nova, Itabirito, Ouro Preto, Mariana, Ponte Nova, para poder falar de nota fiscal eletrônica, lá em 2013. Aí um colega falou assim, Ângelo, a gente teve um problema aqui com queijo. Você entende de queijo? Eu falei, não, cara, eu sou do Ceará, só entendo de farinha. O que tem queijo? Eu falei assim, não, pois é, o queijo prato, ele é alíquota zero do PIS e COFINS. O queijo rede já não é, por causa do insumo na fabricação do queijo. Falei, e aí? Ele, não, pois é. Vamos lá, a gente emitia 10 peças de queijo, uma nota fiscal, e fabricava 10 peças de queijo. 5 prata e 5 reino. Aí mandava para o nosso cliente. Que não, o cliente lá era o consumidor final, não era, ele era, na verdade, varejista, a gente vendia para ele e ele ia revender. Então, ele aproveitava o crédito de PIS e COFINS sobre as 10 peças de queijo. Porque todos nós colocávamos o mesmo NCM. Para a gente, NCM era só um número. Então, nós colocávamos NCM. A Receita Federal chamou esse cara, falou assim, olha só, eu estou olhando aqui pelo cadastro, lá no SPED Contribuições, lá no 0200 é o cadastro do item. Lá no cadastro do item, NCM, para esses produtos, estão igual, só que você tem o produto 1 e o produto 2. Que é o queijo prato e o queijo reino. São 2 produtos codificados, o 1 e o 2, código de controle, mas o NCM é igual. E não é não? Não, não é igual não. Porque quando você vai olhar
a tabela 4.3.12, ela dá direito ao crédito, é alíquota zero, ninguém tributa. Quando fala de prato, o outro não. Vocês estão aproveitando o crédito indevidamente. Assim, mas a culpa nem é nossa. É do fornecedor, que está vindo errado lá do fornecedor. Falei, então, beleza. Aí chamou o fornecedor, que era esse cara. Ângela, nós fomos chamados. Falei, senhora, vocês estão gerando crédito indevido. E, normalmente, o empresário e o cara que emite a nota, eles não fazem ideia do que é uma codificação. Assim, eu não sei o que é que você está falando. CNCM, procura um contador. O que é isso? Não, está errado na nota fiscal. Você está colocando NCM de queijo prata, era para ser queijo reino. Aí o cara, não, beleza. Quando chegou na empresa, o que ele vai? Procura o contador, o cara vai lá no Google. Aí olhou no Google, aí falou, está aqui, ó, NCM queijo reino. Coloca isso aí, cara, muda esse negócio. Ligou para o cara do sistema, ó, emiti a nota aqui com o NCM errado. Como é que eu troco? Ah, você vai lá em configurações, muda aí. Aí mudou. Passou um tempo, Ângelo, nós caímos de novo em malha. Fomos chamados lá na Receita. Assim, filhão, agora deixa eu te falar, tu está negando o crédito. Assim, como assim negando o crédito? Tu tirou o NCM do queijo prata, agora está tudo NCM de queijo reino. O cara não tem mais direito a crédito. Ele, meu Deus do céu, eu vou parar de vender queijo. Esse negócio de NCM é chato pra caramba. Assim, pois é, tu tem que colocar NCM certo por item. São 8 dígitos, o último, o item é o 7º, o subitem é o 8º, é lá que vai estar o crédito. Então, isso tem que estar definido. Eu falei, mas como é que vocês sabem essas coisas, hein? Assim, é porque está na nota e a informação vai para dentro do SPED contribuições. Então, hoje, o SPED de contribuições, ele é uma parte do processo, só que ele é bem grande. É uma parte do processo bem grande, tal. E eu até disponibilizei os slides para vocês. Não é para, porque eu preciso dos slides. Não, você está na internet, em qualquer lugar. É só para você relembrar do que eu vou te falar agora. Maior problema dos colegas é não tentar entender o processo como um todo. O cara só se preocupa com aquilo que ele está vivendo. Ok, que eu tenho que montar cenários. Hoje, eu só trabalho com empresa de serviço, mas amanhã eu posso pegar uma empresa que vende. Aí o processo é diferente. Então, quando fala de cadeias mercantis, ele vai ter vender mercadoria e prestar serviço, onde ele tem, lá no débito do PIS e da COFINS, os documentos de saída, que não são só as notas fiscais de venda de prestação de serviço, mas quando a empresa está na não cumulatividade, toda a receita compõe essa operação não cumulativa que vai ter tributação de PIS e COFINS, inclusive uma receita de aluguel, que não é documento fiscal, nota fiscal, é um recibo ou um contrato de locação. E isso passa batido e dá problema, vai estar nos próximos slides. Então, o SPED de contribuições criou blocos, o layout vai trazer blocos e registros para cada tipo de operação, inclusive com retenções lá no F600, que daí, um outro dia lá em Brasília, uma senhora, muito gente boa, eu gosto bastante dela, contadora, me deu a mão quando eu cheguei lá, saí da área pública daqui, fui para a área privada lá, apanhei bastante, porque na área privada já me enganaram, falaram assim, olha, o melhor lugar para você começar é no departamento pessoal. É o melhor lugar para começar. Falei, cara, me colocaram no quartinho da poeira, que ninguém vai de roupa branca para ficar separando documento. Não é bom que você vai conhecer os documentos. Aí já dá logo ataca renite, não sei o quê. Aquela que eu falei, caraca, né? Aí depois eu falei, não quero ficar mais aqui. Aí me colocaram no fiscal, que se você errar, o empresário fica louco, fica doido, te xingando. Então, colocaram lá no fiscal. E aí, quando você vai olhar, essa senhora é muito gente boa, o problema é o colaborador que é contratado, que ele sequer quer ler. De novo, não estou generalizando, mas alguns sequer querem ler. Ela falou assim, Ângelo, me ajuda, a gente recebeu uma notificação de um cliente nosso, dizendo que a retenção está errada. Inclusive, ele está dizendo aqui que nem tem retenção. E aí ele fala que outra retenção está errada. Eu falei, ok. Aí eu vi aí, a gente fez um livro juntos, os professores do IPOG, né? E fui fazer o capítulo lá sobre retenção e FD Reinf. Eu falei, eu vou aí. Aí eu fui inventar de presentear a mulher, ela foi lá, não entendeu nada, mas ela chamou. Eu fui lá para poder ver. Quando eu cheguei lá no escritório dela, era um sistema de baias. Na baia da menina do departamento fiscal que estava com problema, tinha um monte de post-it, assim, ó. Empresa 10, imposto de renda é 1,5, PIS, COFINS, contribuição social 465. Empresa 50, imposto de renda é 1,2, PIS, COFINS, empresa não sei o quê, imposto de renda retido é 4,8. Tinha as retenções anotadas em post-it. Eu falei, deixa eu te falar, tu não entende de retenção não, né? Ela, não é isso não, é porque eu não tenho tempo de ficar pesquisando, aí eu já deixo logo tudo pronto aqui. Eu falei,
sabe se mentir vai para o inferno, né? Ela, não estou mentindo, não, eu sei que eu não tenho tempo, não. Eu falei, beleza. Ela, o que foi o negócio aí? Não, eles estão doidos, esse povo do governo é doido. Ele está falando que a gente não está destacando a retenção, mas a nota de venda. Eu falei, o órgão público, né? Federal, que está comprando, né? Ela, como é que você sabe? Ela te falou? Eu falei, não. Mas se ele está cobrando, lá na IN 234, no seu anexo 1, ele vai trazer, dentro do anexo 1 da IN 234, lá no começo da tabela, quando eu vendo mercadoria para órgão público, tem retenção na fonte. Ela, na nota de venda, nunca ouvi falar, foi porque você não estudou o negócio, está lá, ó. Tem retenção na fonte, acredita? De imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social. Será? Abre aí o negócio aí, joga no Google aí, IN 234, tira o Facebook aí, abre aí no negócio, IN 234. Aí, peraí, anexo 1, abre o anexo 1. Ela, valha, nunca vi isso, falei, nunca leu. Mas quem é que vai ser eliminado do Big Brother essa semana? Não vou responder não, você está me zoando. Eu falei, estou não, entendeu? É uma problemática nossa, eu não estou só sendo pejorativo, a fala com a colega de trabalho lá, mas é porque às vezes a gente perde o tempo com outra coisa, mas não se preocupa em ler uma bobagemzinha, uma postagem que seja, né? Hoje está tudo tão disponível. Na época de faculdade, alguns de vocês não, todos são jovens, mas na época de faculdade dos mais antigos, a gente tinha que vir para a biblioteca para poder procurar os negócios, e às vezes as literaturas estavam todas desatualizadas. Não tinha internet. Hoje está tudo na internet, cara. Falei, Fernanda, dá uma olhada lá para você ver, ó, quando você vender para órgão público tem retenção. Retenção de serviço normal. E ainda tem os créditos que dão muitos problemas. Lá na compra, está no C100, 670. Nas despesas com insumos, aí no serviço e na venda. E também lá embaixo, no F100, quando não é um documento fiscal que dá para informar com muita clareza. Despesa com energia, lá no C500 específico para ele. Despesa com aluguel no F100. Entendi nada. Falei, então vamos lá. Você sabe que a 10637 de 2002 e a 10833 de 2003, a 10833 de 2003 é a bíblia do PIS e COFINS. 10833 de 2003 tem tudo lá. No artigo 3º, e ali só tem 3 incisos, ele fala assim, inciso 1º, quem está na não cumulatividade pode pegar as compras de mercadorias que os produtos não sejam sujeitos à monofasia, alíquota zero, não incidência, substituição tributária. Pega esses produtos e você aplica a alíquota de PIS e COFINS e tem direito ao crédito pela não cumulatividade. Está no inciso 1º. E ele diz assim, ó, os gastos que você tiver para desenvolver a tua atividade, que possam ser classificados como insumo, aí a grande briga do STF, esses gastos, eles também podem ser usados como base do crédito que PIS e COFINS, inclusive combustível. Aí, para poder a gente ter fazer uma analogia mais rápida. Imagina hipoteticamente que a colega que está bem aqui na frente, ela tem uma empresa de ônibus de turismo. E aí o CRC, no final do ano, para fazer a confraternização, ele contrata a empresa dela de ônibus de turismo para levar o pessoal para Jericoacoara. No CRC não vai fazer isso, mas é hipotético, é um mundo hipotético. Pensa aí, vai, sonha. Aí ele vai contratar para levar para Jericoacoara. O gasto que a empresa dela vai ter com combustível, com a troca de óleo, com o serviço do mecânico lá que troca o óleo, com o próprio óleo que está sendo trocado pelo inciso 2º do artigo 3º da 10833, ele fala que esse gasto é um insumo que dá direito a crédito de PIS e COFINS. O problema é que aí o pessoal quer levar para o âmbito da subjetividade o que é insumo, o que não é insumo, o que é insumo, fica essa discussão. Mas está no inciso 2º, isso foi meio que corrigido agora, vocês lembram, pela IN que saiu esse ano, a 2.121, não foi? Saiu agora no ano passado, não foi ano passado que saiu a 2.121? Então, saiu, não sei, esse ano, não foi? Foi esse ano que saiu agora, não foi? Eu não lembro mais quando foi que saiu. Eu estou doido, é tanta lei que eu vou te mostrar um negócio aqui que tem hora que você fica na base do Rivotril. Então, aí vai mudando aquelas coisas. Então, hoje, ó, ele fala assim, ó, quando fala de insumo, que é o inciso 2º, tem a possibilidade do crédito, é só mapear corretamente que é insumo. E lá no inciso 3º, que era para ser simples, o aluguel ainda gera discussão. O aluguel está lá no inciso 3º, a energia, aluguel não, energia. A energia elétrica consumida no estabelecimento da pessoa jurídica, aí essa energia elétrica é considerada como o gasto da energia elétrica, base do crédito PIS e COFINS. E o aluguel, que está no inciso 4º, a mesma pegada.
o aluguel pago à pessoa jurídica também é considerado como base do crédito lá do PIS/COFINS. E ainda gera discussão, eu queria só te mostrar para poder lá na frente, quando for finalizar, falar isso. Problemática é que existe SPED para tudo, por isso que eu te disse que esse slide é legal para geração de crédito, é bom dar uma olhada, e só são 3 incisos. Mas lá tem uma pancada de incisos, tá? Depreciação e uma série de outras coisas que ainda geram discussão. Qual que é a problemática? Cara, primeiro, quando eu vou entregar SPED, eu sou refém do sistema. Se o sistema faz, então maravilha. Se o sistema não faz, aí é problema do sistema. Normalmente, quando você recebe uma notificação da Receita dizendo que está errado, o colega que fez fala assim, olha, mas eu não tenho culpa. A culpa é do sistema que está mal parametrizado. E quem deveria parametrizar o sistema? Não, mas aí eu não tenho tempo, né? É claro que existem as injustiças, que aí os CRCs nos ajudam, né? O CRC tem esse papel, que o pessoal até confunde. Essa ação aqui do CRC, cara, eu acho maravilhosa. Só para fazer um parênteses, obrigado pelo convite. Cara, eu ansiava vir nesse CRC. Eu já fui nas 27 capitais do Brasil, já rodo o Brasil desde 2012. Dou aula em tudo que é lugar. Dou aula no IPOG, dou aula no sistema CRC e CFC, estava lá em Manaus. Tenho que voltar quinta para casa, vou ficar até aqui quinta, porque sexta eu tenho aula no CRC de Roraima, da Presidente Itajaí, estava lá na Presidente Joseni agora, e dou aula na Faculdade Brasileira de Tributação, o pessoal da FBT. Até a gente começou uma coisa nova semana passada, que foi, não sei nem, estou querendo virar... acho que dá. Sabe o que acontece? São os maus exemplos. O presidente do CSC do Ceará, Felipe Guerra, é um mau exemplo. Porque, está até gravado ali, porque o cara consegue ser contador, advogado, coordenador do IPOG, presidente do CRC, tem empresa de consultoria, tem os cursos dele, tem não sei o quê, e conseguiu fazer 3 filhos. Eu falei, eu consigo. Eu consigo, dou conta de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Aceitei ser colunista da revista eletrônica da FBT. De 15 em 15 dias tem que produzir um artigo para eles publicarem lá. Falei, cara, dou conta. Ele, você aceita? Falei, claro, ué. Bora, pode coisar aí que eu quero um negócio. É tipo isso. E aí, hoje, a gente fica olhando aí pelo Brasil, essa problemática toda, quando fala de SPED, é que os colegas, uma grande maioria dos colegas, são reféns de sistema. Não só aqui, ou lá no DF, mas no Brasil todo. Colegas que são reféns de sistemas. Gente, e aí também uma outra coisa que não pode falar, porque o pessoal já pediu para não falar, mas assim, hoje, quando fala de SPED, existe uma interdisciplinaridade. A gente que é contador se obrigou a ir para o viés do direito. Eu preciso entender de legislação. Eu preciso também entender de administração. E também entender de TI, um pouco de TI. E eu falo, cara, contador sempre tem hoje essa pegada de amigos que é o contador, o advogado, o administrador. Aí pediram para não chamar mais, mas não sei como é que chama esses caras. Os garotos de programa, aqueles meninos que fazem programa, só que para sistema. Então, os caras do TI, esses caras são fundamentais na nossa vida, porque são eles que parametrizam. E aí pediram para o Ângelo, não é desenvolvedor, programador, analista de requisito, testador. Eu falei, então, essa galera toda, eu não posso ser refém deles. Não posso ser refém deles. Por quê? Cara, porque eles não estudaram contabilidade. Eles não entendem tributação, nem é culpa deles. Então, hoje, quando eu contrato um software, e eu acho alguns softwares do Brasil estão se destacando, porque dentro dele tem contadores. O daqui tem, né? Que eu estava no Amazonas agora e está muito grande lá, o pessoal da Fortes, que está bem fora, né? Tem muito contador na Fortes Tecnologia, não é isso? Mas tem sistema no Brasil. Brasília tem uma que está morrendo a empresa de software, porque não tem contador. Só programador. Aí eles contratam um contador para fazer consultoria, que vai lá, recebe um dinheiro e vai embora. Você entendeu a pegada? Então, é essa a problemática hoje. Não é que é ruim a gente depender do software. Pelo contrário, automação, eu preciso depender do software para automação. Mas eu não posso confiar 100% no software para fazer a parametrização e acabou. Aí daí hoje, quando eu falo de SPED de contribuições, tem algumas particularidades, como por exemplo, as notas fiscais de entrada são estruturadas apenas aquelas no regime não cumulativo, que são geradoras de crédito. Cara, o que tem de regime cumulativo, mandando uma enxurrada de nota fiscal para dentro do SPED de contribuições e fica dando erro. Eu falei, mas claro, para que tu quer nota de entrada no SPED de contribuições que não vai te gerar crédito? E não gera, eu falei, cara, crédito é só para o não cumulativo. Aí qual é a problemática? Mas o sistema está errado. Eu falei, esse é o detalhe, você está confiando no sistema sem entender o negócio.
E ele ainda vai dizer que a nota fiscal e o recibo de insumo, fatura de energia, recibo de aluguel, tem que ser escriturado no bloco de registro de entradas. Angelo, eu fui uma vez ver uma aula de alguém e o cara falou que esse negócio de SPED eu tenho que colocar também o recibo de aluguel, a fatura de energia, para ter o crédito. E eu coloquei, não está gerando crédito. Tu colocou onde? Eu coloquei no SPED. Falei, aonde? Não sei. Falei, pois é, olha lá onde foi que entrou. Olha, tem assim, ó, o mesmo registro da entrada, ele tem na saída. Tem um C100 na entrada, tem um C100 na saída. Tem uma AC na entrada, tem uma AC na saída. Tem um FC na entrada, tem um FC na saída. Ele, tem isso. Aí eu falei, tem, olha lá. Ele, está tudo na saída. Eu falei, então como é que vai gerar crédito? É para gerar débito. Ele, se eu te falar que eu já paguei a guia, tem como pegar de volta? Eu falei, tem, vai lá pedir para tu ver. A encheção de saco que é para ele te devolver. Não, mas a recuperação de crédito, hoje eu estou vendo na internet, os caras tudo ficam dizendo que a recuperação de crédito é muito fácil. É só protocolar e pedir. Eu falei, mais ou menos. Então, hoje, o problema, por que nós não corrigimos antes? Por que nós não corrigimos imediatamente? E aí eu vou te falar que o papel do CRC, essa ação aqui, de novo agradeço por participar, é muito boa, mas o papel do CRC é fiscalização e manutenção da qualidade da prestação de serviço contábil. Não é ficar treinando toda hora contador. O papel do CRC é bem desenvolvido quando os CRCs agem, e alguns do Brasil têm agido muito bem, nessa questão de fazer ainda uma atividade paralela de trazer o contador para entender e aprender. Mas, cara, pensa comigo. Tu já parou para pensar assim, ó, o tanto de legislação que envolve um documento fiscal? Vamos pegar o cenário mais simples, tá? Prestação de serviço, que só tem dois na cadeia, o tomador e o só, mais ninguém. Perfeito? Então, pensa comigo o seguinte, ó, eu vou emitir uma nota. Tu já pensou o tanto de lei que envolve uma nota? Eu não coloquei todas, tá? Porque não cabia. Não coloquei todas. Pela própria emissão do documento, que é 8846/94, no artigo 1º, mas ele vai trazer também a 12973/2014, que traz o artigo 2º, alterando o artigo 12 daquele decreto-lei 1598/77. Quando eu falo de PIS e COFINS, tem lei específica. Quando eu falo de imposto de renda e contribuição social, tem lei específica. Quando eu falo de retenção, tem lei específica. Se o prestador estiver na exoneração, tem uma lei específica. Então, não tem todas as legislações. A IN 234/2012 ainda tem uma amarração com a 10833. Foi atualizado no ano passado. A IN 971 virou agora a IN 2110, mudando alguns artigos. O decreto 9580/2018 é o novo regulamento. Mas tem ainda a lei de lavagem de dinheiro, que é uma coisa meio paralela. Diretamente no documento tem isso daí, ó. Documento. Eu estou falando de serviço, que é o mais simples, tá? Se fosse venda, era mais ainda. Ficou faltando aí acho que 8 ou 10 legislações, que eu falei, não vou colocar tudo, não. A gente não vai ler, é só para mostrar a quantidade de lei que tem. É muita legislação. Então, ó, eu acho interessantíssimo quando há o trabalho, e eu já fui em escritório de contabilidade para fazer consultoria, quando eu chego, aí eu falo assim, e aí, filhão, como é que está aí? Tá correria, né? Não sei o quê. Eu falei, beleza. Aí, tu tem empresa de quê? Aí, no que tu está fazendo? É de presumido, de real, de simples? Ele, aqui tem de tudo, né? Presumido, real, simples, eu faço dos três. Assim, mas tu faz o quê? Serviço, venda? Ele, eu faço tudo, serviço, venda, indústria, né? Transporte. Eu falei, que doido, hein? Tu é top mesmo, né? Tu faz o quê? Umas 50 empresas? Ele, 300, né? É bom. Cadê o teu remédio? Que remédio? Para o Rivotril, tu está guardando onde? Tu está doido, não está não? A possibilidade de erro é gigantesco. É culpa do cara? Cara, o cara tem que ter sangue no olho. Só que, hoje, infelizmente, nós vivemos num país onde a cultura sobrepõe a legislação. Muito. Até porque existe um antagonismo da lei gigantesca, né? Tem lei que fala que é para fazer de um jeito, aí vem outra lei e fala, não, essa coisa aí faz desse outro jeito. Para uma mesma tratativa, eu tenho duas segmentações, aí vão em conflito. Um antagonismo gigante. Tudo bem, miscelânea de lei, mas tu já pensou? Cara, a chance de fazer errado é enorme. E uma nota fiscal de serviço. Então, a nota fiscal de serviço é só uma, mas na FD Contribuições é só a nota de serviço? Não, né? É a de venda, é a de transporte, é o recibo de aluguel, é a fatura de energia, é a nota de insumo. Então, vai aí uma diversificação de legislação, você entendeu? Cara, é top demais. Aí eu acho legal é isso, ó. Eu acho que se eu estudar mais do que os outros, eu vou ganhar mais dinheiro que os outros, não concorda não? Ou não, né?
eu vou infartar, alguma coisa desse tipo assim, né? Ó, e olha que eu saí em 2014 do SSA de capital fechado, eu tinha uma equipe de 12 pessoas, um colegiado com 4 diretores e um presidente, um CEO que ficava em São Paulo. Ele era muito chato, lá na Asa Sul, em Brasília. Porque ele disse, você tem que estar à frente, você tem que estar à frente, você tem que ser um contador diferenciado, não pode trabalhar com cartilha. O cara foi 36 anos diretor do Bradesco. Então, o cara tinha uma pegada empreendedora do caramba, experiência internacional, essa coisa toda. Né? Eu fico zoando até o Calegari, não está mais no CRC, ele está no CFC. Eu falei, cara, eu vejo os colegas aí, vão um monte de lugar. Eu estou tipo Ariano Suassuna. A minha única viagem internacional foi para o Acre. E aí, quando a gente vai fazer... sem nenhum tipo de xenofobia. Eu gosto muito do Acre, inclusive. O Cruzeiro do Sul foi o lugar mais longe que eu fui. Fui comprar um negócio na farmácia, o dono era peruano. Eu falei, não, eu vou na outra, porque eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Cheguei na outra, também era peruano. Aí o cara foi pedir uma ajuda na rua, era peruano. Eu falei, meu Deus do céu, tu é no Peru, é? Eu, não é Peru, não, ali também tem boliviano. Eu falei, não é aqui, né? O detalhe, cara, hoje, quando a gente vai ver empresas grandes, como essa onde eu estava, é uma cobrança, uma pressão. E o que mais é chato é o tal do assédio moral. Se você não fizer, arruma alguém que faça. Se você não fizer, arruma alguém que faça. Se você não fizer, arruma alguém que faça. Tem muito isso. Em 2013, foi um ano antes de sair, 2013, eu estava indo Taguatinga, Brasília. Eu gosto muito de... Agora não, que eu mudei para o lado do Gama. Eu moro bem longe do plano piloto, 30 quilômetros. Eu mudei para o lado do Gama. E aí, Taguatinga, Brasília, eu morava em Taguatinga, só que o trânsito é um inferno. Falei, peraí, eu gostava de ir de metrô. O metrô de Brasília é muito top. Tu vai de manhã, igual galinha dormindo em pé, segurando no polidense. E aí, cara, é bom demais. Tu chega lá, deixa o carro na estação, é tranquilão. O chato é que às vezes de noite tinha que dar aula. Eu estava indo para Taguatinga, Brasília, dirigindo, porque à noite eu ia dar aula no CRC, que também fica na Asa Sul, mas termina 11 horas. Era antes da pandemia, lá em 2013. E eu falei, hoje eu acordei mal, meu olho está tremendo aqui, esse braço está meio ruim, né, meio estranho. Aí eu fui dirigindo, cheguei na empresa, falei, cara, sei lá, eu dormi errado em cima do braço, estou todo estranho aqui. Não, pai, e o pessoal acha assim que tudo é graça, né? Tu é cearense, conta piada. Eu falei, agora pronto, é o fim do mundo mesmo, viu? Tem que ficar fazendo graça. Ele, não, cara, tá doendo mesmo aqui. Pô, ele tá piscando, tu tá me paquerando. Eu falei, doido, eu tô com dor no olho aqui, cara. Aí ele falou, beleza. Depois do almoço, foi pior. Eu falei, bicho, eu não tô bem. Tô meio tontão, assim, eu já sou, mas eu tô meio... tem um pouquinho de autismo, mas eu acho que eu estou maior, meu Asperger. Ele disse, não, vai no médico. Quando chegou no médico, aí foram verificar a pressão, 17/11. Falei, eita, o senhor está infartando. Eu falei, mas pode ser amanhã? Porque hoje eu tenho uma reunião agora, 3 horas, e o diretor, o cara é chato pra caramba. Ele, não, senhor, pode ir direto, porque já pegou o negócio de pulseira vermelha, vai direto lá, lá no Alvorada, no hospital da Asa Sul. Cheguei no médico, que é aquele médico tem alguns contadores que são assim, que é um médico que sabe de tudo, mas não resolve nada. Aí eu cheguei lá, é o cara que é o geralzão, achei assim, ó, aí é cardiologista, né? Eu falei assim, ok. Ele, eu sou o clínico geral. Eu falei, e o que é que o clínico geral faz? A gente entende de tudo. Eu falei, então, você não entende de cardiologia, não? Você vai deixar eu morrer? O cara falou que eu estou infartando ali, ó. Aí ele, não, vamos fazer o seguinte, toma um remédio para pressão. Ele falou, agora você tem que ir no cardiologista. Eu acabei indo no cardiologista. Cara, no outro dia eu fui no cardiologista, consegui marcar para outro dia cardiologista. Eu usei um negócio aqui no braço, que é um tal de Holter. Toda vez que eu estava dando, que ele começava a inflar, eu parava. Meu filho pequeno falou, pai, tá brincando de status? Eu falei, mais ou menos. E andando, eu parava. Eu falei, e eu tinha que anotar no papel o que eu estava fazendo na hora que estava. Bicho, é tranquilo. Trânsito, fazia pressão lá em cima. Reuniões com diretoria, na hora que eu tinha que dizer para minha mulher, porque eu demorei. Então, tinha umas coisas lá que toda vez que eu ia anotar, mas eu falei, cara, trabalho, estresse. O que é que o médico falou? Estresse. Estresse. Você é o quê? Contador. Eu falei, cara, estresse. Estresse, é só isso. Não, vamos o remédio para pressão por um tempo, mas vou te passar um tarja preta. Um remédio chamado Reconté, vai começar bem alto. Só que assim, além desse remédio, você vai ter que procurar um lugar de Brasília para você poder se divertir. Eu falei, fala onde é que eu vou me divertir em Brasília? Onde é que tem lugar para... Brasília tem 14 shoppings. Quantos shoppings tem em Fortaleza? Tem 14? Lá tem 14 shoppings, estão fazendo mais 2. Eu falei, não tem lugar aqui, doutor. E eu odeio shopping. Só minha mulher que gosta. Você fica igual o The Walking Dead, andando assim, feito uns... Tem nada para fazer, doutor. Não, procura Parque da Cidade, zoológico. De vez em quando eu vou. Esse final de semana eu fui, rolê aleatório por Brasília. Mas aí foi. A gente começou a ir muito no zoológico de Brasília para dar uma estressada. Você é nordestino? Eu falei, cara, arma uma rede no zoológico, vai deitar no zoológico. Tu fazia isso, armava a rede, ficava as capivaras, ficava chutando, é cheio de capivara, mas tranquilo. Só que até isso fica chato.
Tantos zoológicos, as últimas vezes, tem um macaquinho lá, mal da hora, que é um macaco prego, que ele fica pulando de coisa, você joga um negócio lá, ele fica pulando, você bate palma, ele assobia, ele pula. Aí, tanto isso, nas últimas vezes que nós estávamos, a gente batia para o macaco, olhava, vocês de novo, velho, pelo amor de Deus. A gente parou de ir no zoológico, começou a ir para fora de Brasília. Resumindo, cara, não tem como fazer 300 empresas, com todos os regimes, todos os segmentos. Você está doido? Mas é bom para o meu currículo. Pode ser. Mas aí depois que tu estiver tomando tarja preta, eu passei 6 meses nessa brincadeira. Odiava. Chegava na farmácia com a receita e falei, cara, deixa eu te falar aqui, ó. Tem esse remédio aqui. Aí o cara, tarja preta, hein? Ô, tem esse remédio aqui, o cara é Gardenal. Eu falei, cala a boca, doido, eu já estou estressado, tu fica me passando vergonha. Hoje, o nível de informação é muito maior. Muito maior. Então, gente, quando fala de expede contribuições, eu tenho medo disso daí, ó. Dá para ler nada. Pronto, vou colocar para você ler. Está lá na 837/90, no artigo 1º, no inciso 2º, é a parte que eu mais gosto. E aí, para ficar com um efeito fantástico, vamos lá. Ele diz assim, ó, é crime contra a ordem tributária fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos. Eu não posso mais nem errar? Pode não. É confissão de dívida. Você está confessando dívida, preenchendo o expediente. Mas eu preenchi tudo errado porque eu não sei. Problema seu. É crime tributário inserir elementos inexatos. E ainda diz assim, ó, ou omitir uma operação de qualquer natureza em documento, nota fiscal, ou livro, expede. Depois tu olha lá na tua casa o artigo 63 do convênio sem número de 70. Lá no artigo 63 ele tem os livros fiscais. E o artigo 1179 do Código Civil vai falar de contabilidade societária, e no 1180 ele fala do livro diário, que é outra contabilidade. Então ele fala assim, os livros, pois, mas assim, o seu auditor, deixa eu falar uma coisa para o senhor, e teve gente da Receita aqui, não foi ser maravilhoso. Daí você pode, inclusive, perguntar esse tipo de coisa. Cara, mas quando que eles interpretam que é de fato crime, fraude ou erro? Porque aí ele fala que no pior dos cenários é pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Acredita? 2 a 5 anos e multa. Para quem, Ângelo? Eu falei, cara, quer dizer que se eu preencher o expediente de contribuições de qualquer jeito é perigoso? É. Pela 10.406 de 2002, que lei é essa? O Código Civil. O que diz o Código Civil? O Código Civil diz assim, cara, hoje nós temos, no exercício das suas funções, está no parágrafo único do artigo 1177, tá? No exercício das suas funções, os prepostos. Quem são os prepostos? Os responsáveis pela escrituração fiscal e contábil, mas os registrados no CRC. Que daí, só o departamento pessoal, que o cara não precisa de registro. Mas será que todo o escritório de Fortaleza, quem faz fiscal, tem registro no CRC? Não, mas ele é o estagiário, o auxiliar, né? Aí daí ele fala assim, ó, os prepostos são pessoalmente responsáveis perante os preponentes, que são as empresas, os empresários, e perante terceiros, solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos. Eles são responsáveis pelos atos culposos, perante os preponentes, mas responsável perante terceiros, com os atos dolosos. Entendi nada. O que você está falando aí? Contador vai para a cadeia. Vai não, vai, joga no Google depois, contador. Eu escrevi um artigo um tempo desse para o pessoal da RNC, que é a Revista Nacional de Contabilidade. É o Rogério Fernandes aqui de João Pessoa, que é o presidente agora. Mas na época eu acho que era o Eliel, que é lá de Brasília. Aí é do sistema Sescom Fenacom, a Rede Nacional de Contabilidade, também tem a revista eletrônica. Eu escrevi um artigo sobre isso, falando sobre esse mal contador vai para a cadeia. Cara, eu fiz uma pesquisa, até o ano que eu escrevi, tinham ido para a cadeia 152 contadores por crime contra a ordem tributária. Foi 153, mas uma mulher lá, a contadora que foi presa, foi besteira. Não foi crime tributário, não. Ela tinha matado o marido nos Estados Unidos, aí veio fugido, uma coisa assim. Esquartejou o cara, mas não foi relevante, não. O crime tributário é o mais perigoso. 152 contadores foram para a cadeia, nas operações da Polícia Federal, principalmente. A que mais prendeu gente, por incrível que pareça, o pessoal fala, baiano é preguiçoso. Foi a Operação Acarajé. Prendeu contador pra caramba. E o Aldrey Jones, o Aldrey Souza, da Polícia Federal, que palestra aí pelo Brasil, é perito, inclusive, trabalhamos junto em alguns eventos, ele fala muito sobre a 837/90. Então, hoje, sabe qual é o problema dos contadores? É deixar o empresário à vontade.
Cara, a norma é positivada, está escrito, eu só tenho que seguir, mas os caras não seguem. Só que para um documento fiscal é uma imensidão de informação. Imagina, mas eu não entendi esse negócio de crime doloso e crime culposo. Vamos lá, é simples. Ele fala assim, ó, olha só, no sentido amplo da culpa, quando eu tenho imperícia, imprudência, negligência, é um erro, ou eu faço sem a intenção de fazer, é erro. Mas é uma linha muito tênue entre a fraude e o erro. Se eu entrego o SPED errado, eu posso imediatamente dizer que eu errei. Mas para o fisco, para a Receita Federal, o cara, não, para. Nós vamos analisar se não foi dolo. Porque se for crime doloso, o que diz a lei? Responde perante, vamos voltar aqui, ó. Responde perante terceiros. Ó. Responde perante terceiros. Quem são os terceiros? A própria Receita Federal, mais PGFN, Ministério Público e uma pancada de gente que vai levar o contador para a cadeia. E aí ele fala o seguinte, cara, se tiver a intenção de fazer, então não é erro, é fraude. Fraude. Vocês são jovens, comecei a brincar de contabilidade em 93, cara, tinha um negócio antigamente chamado nota calçada. Vocês não sabem o que é, vou explicar. Tinha umas notas de talão, de papel, que tinha que colocar um carbono. E aí os caras vendiam sem colocar o carbono. Meu Deus, olha só, trabalheiro, o cara vai ter que preencher tudo de novo na parte de trás da nota, que é que vai para a contabilidade para ser oferecido a tributação. Aí o que o cara fazia? Se o valor da frente era 5 mil, o de trás era 3 mil. Diferencinha boba. Então, ele calçava a nota, diminuindo o valor da venda, até porque o cara que está comprando é consumidor final, só vai usar essa nota para garantia, ou jogar no lixo. Então, nunca ia saber. Esse tipo de coisa hoje já não se pega mais, por causa das notas fiscais eletrônicas. Mas ele fala, olha, se for fraude, aí é crime doloso. E vai ter que responder com a possibilidade de ir para a cadeia. Olha que legal. Cara, tu não imagina como é importante o trabalho do CRC. Isso não é um tipo de demagogia. Eu sou vinculado, não vinculado, eu tenho parceria com o CRC do DF. Agora, bem menos, porque a gestão mudou e lá é diferente. Aí ele diz assim, ó, problemática de hoje é esse negócio bem aí, ó, cruzamento digital. Oi? O SPED de contribuições ele faz parte desse processo. Mas é para quê? Dinossauro, frescura, né? Não, ó, a Receita Federal, ela pegou a IBM e falou assim, IBM, cara, faz o computador para nós, que ele cruze todos os dados. Aí o IBM falou assim, eu faço o computador, nem é o CERP. Mas quem vai desenvolver o software é o ITA, o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, com um programa chamado ARPIA. Depois tu joga no Google, é melhor no YouTube, supercomputador da Receita Federal. Ele vai te mostrar que fica no subsolo do prédio anexo do Ministério da Economia. Quando vocês forem em Brasília, estiver passeando na esplanada dos ministérios, aquela esplanada, você sabe que foi projetado para ser um aeroporto, né? Fuga dos políticos. Não tem, né? Uma coisa dessa. Fuga, em vez de ser da gente, você sabe que a esplanada ela é largona, tem quase 8 faixas de cada lado, e lá no final ela tem uma queda assim, ó, para poder ir para a Praça dos Três Poderes. Que daí, se tiver alguma invasão no Brasil, ataque, alguma guerra, todo mundo que estiver lá sai pelo subsolo, ali é igual um buraco de rato, tá? Ó, a esplanada por baixo é cheia de túnel, que é interligando lá os ministérios e os negócios. Então, os caras vão para o avião e o avião decola dali. E nós que moramos em Taguatinga, Gama, Ceilândia e Sudoeste, morrem, né? Se bem que eu acho que não rola esse negócio. Guerra no Brasil, para mim, nunca vai ter guerra no Brasil. Você já imaginou? Fica imaginando guerra no Brasil. Cara, somos invadidos aqui pelos, sei lá, né, americanos. Na época do Napoleão, invadido pelos franceses. Fortaleza. Cara, Fortaleza, o cara vai invadir, ele vai invadir, o primeiro lugar que ele tem que atacar é a 10ª região militar, bem ali, ó. Eles vão ter que se esconder no passeio público. Pronto, acabou para eles. Já vai aparecer 2 moças evangelizando, com aquelas bolsinhas, vestidinhos bem aqui, acabou. Já pegou o turista lá, o soldado, tomou até a arma dele. Aí não, os caras vão fugir por outro lugar, entrar por outro canto. Quando o cara aparecer em outro lugar ali de fato, não, vamos entrar lá pela Barra do Ceará. Pronto, 2 caras numa moto, quando aparecer, acabou o soldado. Já rouba tudo do soldado. Brasília é do mesmo jeito. Brasília, se o cara for roubar lá, quando ele chegar, nós vamos destruir o Brasília. Atacar a Brasília. Eles têm que ser de avião mesmo, bomba atômica. Porque se eles entrar ali, os deputados tomam tudo dele, tudo. Ainda tomam o voto dele ainda. Não, você vai transferir para o Brasil o soldado para poder. Não tem. Os caras criaram o T-Rex para cruzar tudo hoje. Aí Brasília, supercomputador, fica no subsolo do prédio anexo do Ministério da Economia. Quando você for em Brasília, tem um monte de prédio igual, que é a esplanada. Ministério da Economia. São 8 andares para cima? São 8 andares para baixo. O que tem para cima,
Tem para baixo, tá? Lá o Parangolé é gigantesco. Banco Central, principalmente. Então, lá embaixo fica o supercomputador. Depois tu joga no Google, tu vai ver a foto ou imagens. Tem um cara que fez um vídeo, um G1, ele foi lá visitar o supercomputador. Então, ele cruza dados em um segundo, um espaço de 2 milhões de informações. Cruza o quê, Andy? Vamos lá. Então, vamos lá. O povo pensa que o governo é besta. Ele pega as informações dos bancos através da financeira. Então, os bancos mandam para a Receita Federal tudo que sai, que entra da conta das pessoas jurídicas. Obrigado. Eu falo tão alto, às vezes, em alguns lugares que eu vou dar aula, o CRC do DF, por exemplo, a aula é na plenária. Aí tem aquele microfone de plenária, eu esqueci como é que é o nome daquele microfone, os colegas do TI vão entender. Tu não é do TI não, né? Tu é só o cara dos... Ixi, meu Deus do céu, tu estava aqui na hora que eu falei de garoto de programa não, né? Cara, não estava não, né? Não, cuidar, processo é perigoso, né? Mas você corta, vê essa parte aí. Então, ó, tem aquele telefone, eu esqueci como era, não é shotgun não, tem um telefonezinho, um microfonezinho que faz uma curva, né? Aquele da plenária lá. Cara, eu falo tão alto que às vezes o pessoal pede para desligar o microfone. Eu falei, não, tranquilo. Então, ó, o T-Rex, ele diz assim, gente, a Receita recebe via T-Rex, supercomputador, tudo que entra e tudo que sai na conta das pessoas jurídicas e das pessoas físicas. E ainda, com os SPEDs, o SPED Contribuições é um deles, as informações das empresas, escrituração fiscal e escrituração contábil, e agora com E-Social, escrituração da folha de pagamento. E ainda recebe informação das administradoras de cartão via Decred, das imobiliárias via DIMOB, também das clínicas, hospitais, plano de saúde via DIMED, ainda dos cartórios via DOI, das pessoas físicas via declaração de imposto de renda da pessoa física que está vencendo agora, e ainda das financeiras via DIMOF. Há um cruzamento digital gigantesco, gigantesco. Tem uma parte que eu não gosto da minha profissão, é quando chega no período do imposto de renda, eu viro amigo de todo mundo, ou, na verdade, o oposto. Todo mundo vira meu amigo, manda mensagem, povo do meu condomínio. Oi, tudo bem? Você é o contador que mora aqui, né? Eu falei, não declaro imposto de renda, não. Duas coisas que eu não faço, nem declaro imposto de renda, nem faço decore. Oxi, não é isso não. Eu falei, com certeza, tu quer pedir alguma coisa, tu não fala comigo? Não, mas você conhece alguém que faz imposto de renda? Eu falei, conheço um bocado, mas os colegas cobram R$150 para fazer. Eu não faço, não. Tranquilo? Por quê? Não faz, cara, porque os caras querem inventar coisa, e aí, de novo, a norma é positivada, está tudo escrito, mas os caras não querem. Está no artigo 6º da Constituição de 88, fala que nós temos direitos sociais, saúde, educação, trabalho, moradia, lazer, previdência. Tem que ter hospital municipal, estadual e federal, polícia municipal, polícia estadual, polícia federal para manter a segurança, escola municipal, escola estadual, escola federal. A única coisa hoje que ainda dá para deduzir da base, e que é muito cuidado, é a saúde integralmente. Educação do filho até 24 anos, mas a saúde integralmente, pelo artigo 6º, eu consigo diminuir da base do imposto de renda. Aí o cara coloca aí gasto com saúde. Eu falei, não, doido, cadê o comprovante? Não, coloca aí. Nem assim mais não. Ó. As clínicas e hospitais vão entregar um negócio chamado DIMED, falando de fato quanto for o teu gasto. E o detalhe, cuidado, viu? Porque se tu disser que pagou no crédito, eles vão olhar lá no teu cartão de crédito pela Decred. E aquela receita de aluguel que tu não quer declarar, pela DIMOB eles vão te pegar. E pela E-Financeira, eles veem tudo que entra e tudo que sai da tua conta. Então, pessoas físicas querem declarar imposto de renda, mas ficam emprestando um cartão de crédito para os outros, ficam emprestando a conta para receber Pix para não sei quem. Eu falei, você está doido, cara? Você não viu o livro do Roberto? Roberto Dias Duarte, está morando em Portugal agora, parece, né? Escreveu um livro chamado Big Brother Fiscal, que está de graça na internet, o e-book dele, Big Brother Fiscal. O livro do Felipe, o Descomplicando o SPED, os dois falam uma coisa bem parecida. O livro do Roberto, Big Brother Fiscal, tem 500 páginas falando só disso daqui, ó. Cruzamentos, 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 cruzamentos. Então, hoje, empresas não tentam ganhar o governo que não dá. E ele ainda compartilha com o COARF, Ministério Público, Polícia Federal, juízes, estados e municípios. Hoje, o fluxo operacional que traz a fiscalização no cruzamento digital do SPED é muito grande. E a contribuições, ela é parte desse processo. De novo, o material, sem nenhum tipo de supervalorização, ele é seu só para você poder esfregar na cara do cliente que vier te encher o saco, dizendo, não, vamos fazer um negócio desse jeito? Não, vamos não. Cara, hoje o governo faz assim, ó, as receitas declaradas na SF, que tem como fato gerador do imposto de renda e contribuição social, lá na escrituração contábil fiscal, a renda
que eu acho que é o Danilão que vai falar à tarde, né? O Danilo Alves vai falar de SDSF. Então, as receitas que estão na SF, elas são validadas e cruzadas com as notas fiscais do XML. Como é que tem nota fiscal e não está a receita na SF? Malha. E é o seguinte, se tem nota fiscal, então essa nota, ela também está no SPED fiscal, na FD ICMS-PI. Essa nota também está na FD Contribuições. Você entendeu? Então, a mesma nota tem que estar em tudo? Tem que estar em tudo. E o detalhe, você sabe que no registro C100 do SPED fiscal, ICMS-PI e o Contribuições, ele pergunta assim, ó, a venda foi à vista ou a venda foi a prazo? Tem isso, perguntando lá, Ângela, eu coloco outros. Coloco sem pagamento, coloco qualquer coisa. Cuidado, porque se a venda foi à vista e a empresa entregou a ECD, aí lá na ECD, no livro diário da ECD, ele vai ter uma vinculação com o disponível, caixa e banco, que vai olhar lá na financeira se esse dinheiro de fato entrou no banco, via depósito bancário, ou pelo SPED de fato com caixa, que o livro diário vai para dentro das receitas lá da SF, que traz as receitas da 12.546 de 2011, o Decreto-Lei 1598 de 77, 1598 de 77, atualizado em 2014, na verdade, né? 12.540, a 12.973 de 2014. 12.546 é a lei da CPRB. Então, ele fala assim, se foi à vista, vai para o disponível. Se foi a prazo, vai para os créditos. Agora, tem uma pegada ainda maior. Cara, é no crédito ou é no débito? É no crédito ou é no débito. Beleza, então, lá na FD e ICMS-PI, obrigatoriamente o registro 1600, para falar se a operação foi com débito. Para quê? Para acusar com a DECRED. Fala assim, ó, se for um crédito ou no débito, 1600, 1601, dentro da FD e ICMS-PI, também com a informação da SF e da ECD, vai cruzar com a DECRED, para ver essa informação, que já cruza com a DCTF. E aí ele vai trazer essa pegada de fazer o cruzamento, mas o maior problema, eu já imaginava que era isso, tranquilo. Eu veio todo desconfiado, mas de boa, fica à vontade. Tá? É tranquilo, tem uma plaquinha lá, 10 minutos, eu gosto desse tipo de coisa. Normalmente é uma colega que aparece, né? É bem aqui no canto, assim, você está falando, ela aparece. Mas já estou finalizando, tá, gente? Então, hoje, ó, nós temos um cruzamento que é mais perigoso, sabe onde? Na E-Financeira. Lá na E-Financeira, quando eu falo que é à vista, espera aí, ó, PIX, TED, DOC, depósito na boca do caixa, depósito na ATM, lá fora a máquina. Ou então, se eu disser que é boleto ou fatura, ele vai olhar do mesmo jeito. O nível de cruzamento é gigantesco. Não sei se vocês tiveram esse privilégio de chorar no banheiro agora recentemente, quando a empresa que é teu cliente recebeu notificação, porque o cara ficou fazendo aporte de capital, porque o cara recebeu rendimento de aplicação, porque entrou na conta da empresa receita de aluguel não declarada em lugar nenhum. Você lembra que em 2020 foi identificado que seria cruzado a FD, a SF com as FDs e a nota fiscal eletrônica, a DECRED, a financeira, e também com a DCTF? Quando eles falaram isso, cara, eles pegaram todo mundo que era empresa recebendo dinheiro que não tinha justificativa em nota fiscal, porque era lucro presumido. Aí o cara não declarava aluguel, não declarava receita de nada. Só a nota que entra lá. Só o P200, P300, P400, P500 do SPED SF. Começou a dar problema. Você entendeu? Então, hoje, ó, nesse conjunto, a SF já traz um perigo gigantesco. Olha esse slide bem aí. Ó. Ele diz assim, ó, cara, a nota fiscal XML, ela talvez seja a parte mais importante do projeto SPED todinho. É lá que o Marcos Lima bate em cima, o Felipe Guerra bate em cima, colegas lá do Sudeste, como o Fábio Rodrigues, hoje menos, né, mas a Tânia Gugel, também o Osmar Reis, foi o primeiro cara a fazer o livro de SPED, o Madruga lá no Goiás, ficam batendo nessa pegada de que o problema do SPED hoje não é o SPED, de fato, a obrigação acessória, é o documento fiscal mal alimentado. Então, a nota fiscal eletrônica, ela vai para dentro do SPED fiscal, mas essa mesma nota alimenta o lançamento lá no SPED contábil. E o SPED contábil, ele vai na íntegra para dentro da SF. E desde 2020, que a SF, ela recebe a ECD, só que a ECD, ela recebe a ECD do ano anterior para validar o saldo inicial das contas patrimoniais. E a ECD e a SF, elas vão para dentro
da ECF. Como assim? Não, peraí, me fiquei louco. A ECD, que recuperou a ECD anterior, vai para a ECF do ano, que recupera a ECF do ano anterior, que já tinha a ECD daquele ano. Um double check, né? Uma validação dupla. Tá, Ângelo, mas o meu problema não tem nada a ver com esses SPED tudo aí. Tem a ver com a nota fiscal, só que eu errei. E tu acha que esse parangolé todo chegou aí como? Através de quê? De nota? Entendeu a pegada? Então, hoje, o maior problema para entregar SPED é a nota fiscal mal feita. É aquela diversidade de legislação que envolve um documento fiscal que eu não me preocupo em entender. Cara, eu sou apaixonado pela contabilidade. E uma das coisas que eu mais gostei nos últimos anos, desde que eu brinco de contabilidade, é que o Conselho Federal conseguiu implantar a educação continuada através de norma, através de lei. A gente é obrigado a pontuar enquanto contador. Isso é necessário, para não ficar aquele contador desatualizado, fazendo concorrência desleal, porque, não, aqui para mim, ó, tem isso tudo não, cara, aqui pode trazer que eu faço. Cara, ó, perigo! E aí tu cai lá no inciso 2º do artigo 1º da 837/90. É crime contra a ordem tributária inserir elementos inexatos. Até que tu prove que não é dolo, que é um sentido amplo da culpa, quando fala de erro e não fraude, é problemático, né? Então, hoje, a ECF, ela tem toda essa pegada e traz as informações de SPED fiscal, contribuições e também das notas fiscais. Então, para a gente poder ir para os nossos finalmente. Problemas no nosso SPED de contribuições. Vamos lá. Primeiro deles, o M205, que fala lá da apuração, seja lucro presumido ou lucro real, cumulativo ou não cumulativo, ele vai trazer uma vinculação com a DCTF, a convencional, não a web, tá? E é um recorte ali, lá do layout do SPED. Lá ele fala que vai ser cruzado com as informações da DCTF. E aí, as retenções com a FD Reinf. Só que, mesmo assim, eu tenho outros problemas discutidos que parece que não tem uma solução. Por exemplo, esse daí, ó. Você sabia? E não precisa você ler, é só entender o layout da taxa de iluminação pública dentro de uma fatura. A taxa de iluminação, na verdade, é bem ali, ó, total a pagar é o total da fatura, mas a taxa de iluminação pública ela normalmente vem destacada do lado oposto ao do consumo. Ao consumo é 10 mil, o valor da total a pagar, só que R$200 é taxa de iluminação. Aí vem a discussão. Foram perguntar para o CARF, ô CARF, deixa eu te perguntar um detalhe, ó. Cara, eu posso aproveitar crédito de energia sobre a taxa de iluminação? O que é que o CARF falou? Crédito? Não, pode não. Então, ó, regime não cumulativo, quando falar de despesa com energia elétrica, está lá no inciso 3º do artigo 3º, lá da 10833, artigo 3º, inciso 3º, taxa de iluminação pública e multas no pagamento, há uma ausência de previsão legal. Ele fala que a base do crédito ela é apenas o valor gasto no consumo. Mas a grande maioria coloca tudo, porque é um país onde a cultura sobrepõe a legislação. Até que alguém vá brigar, vai ser isso daí. Ó. Esse aí é um dos problemas. Angelo, mas espera aí. Essa taxa não é insumo? Essa taxa não é insumo? Você entendeu? Assim, cara, pode ser, mas não tem nada definido. Um pleito definido, não tem. O que tem ainda, que aí você vai ver uma outra coisa, é isso daí, ó. E taxa de condomínio? Cara, eu só estou em 3 incisos, 4 com esse aí, tal. Inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, inciso 4º, da 10833. Se nós fôssemos falar das possibilidades de crédito que vão para o âmbito da subjetividade, por falta de interpretação correta, é gigantesco. E lá no inciso 4º fala assim, ó, o gasto que a empresa não cumulativa tiver com energia e com aluguel, inciso 4º, com aluguel dá direito a crédito. Aí foram perguntar para a Receita Federal, PGFN, e aquela taxa de condomínio, eu posso incluir? Aí o COSIT, a Coordenação Geral de Tributação, falou assim, o 248 do COSIT, é crédito que está perguntando? É. Pode não. Cota condominial? É. Crédito, aluguel de prédio, inclusão da cota condominial? Há uma impossibilidade. No regime de apuração não acumulativa da COFINS, o crédito relativo ao aluguel de prédio não inclui o dispêndio suportado pelo locatário em decorrência da locação do imóvel, tal como cota condominial. Não pode. CARF, COSIT, PGFN, DIORT, Delegacia da Ordem Tributária. Se você perguntar sobre essas possibilidades de crédito, gente, é fato. Inicialmente, acredito eu que a resposta vai ser
Não pode. Nesse caso aí, ó, um grupo de lojas lá de São Paulo entraram na justiça. Foi lá para o STJ, chegou no STJ. Tem certeza que o condomínio, a taxa de condomínio, eu não posso? Tem certeza que eu não posso? Porque, cara, assim, ó, no contrato de locação, uma das cláusulas fala que o locatário tem que absorver a taxa de condomínio. Não é meio injusto, não? Aí daí, um juiz, José Henrique, lá de São Paulo, segunda vara civil de São Paulo, do STJ de São Paulo, ele concedeu o direito ao crédito para uma rede de lojas de um shopping center, PIS, COFINS sobre o gasto com taxa de condomínio, de modo, um pedacinho da sentença, tá? Isso está na internet também, você pode jogar lá que você vai achar na internet. Ele fala assim, ó, e até tem o número do processo ali para você consultar. De modo que tais despesas são encargos acessórios do contrato de aluguel e assim também deve ser considerado como insumos. Que está na IN, que saiu agora, a 2121, falando sobre a extensão dos insumos. Então, ó, top você está aqui num sábado de manhã. Eu tenho um prazer enorme. Não sei se um dia eu vou ser chamado de novo. Às vezes o povo olha assim, pô, podia ter chamado outra pessoa, né? Mas, não, tranquilo. Eu tenho um prazer enorme. Cara, é muita coisa que tem na cabeça da gente. E se eu não coloco para fora, eu fico louco. Queria eu passar o dia falando de todas as possibilidades de crédito e dessas prerrogativas que tem discussão jurídica. Então, hoje tem muita gente usando jurisprudência para aproveitar crédito dentro do SPED de contribuições. Só que, detalhe, 2 slides para trás, 3 slides para trás, a FD Contribuições, ela faz parte de um processo de cruzamento digital que vai ser vinculado à financeira, a cartórios, à imobiliária. Então, se eu digo que tem um contrato de locação, que tem uma cláusula dizendo que eu tenho direito a crédito, cara, lá nas declarações do cartório vai ter essa informação, pelo menos dos imóveis, no nome da pessoa física ou jurídica, que pode levar para uma fiscalização, desencadear uma auditoria. Hoje, o processo de SPED, ele traz aí uma pegada muito maior. E aí, última, é essa exclusão do ICMS. Como isso já foi chato. Agora está menos, né? Foi preciso a PGFN emitir um parecer para poder explicar como é que seria a exclusão, a questão técnica, e aí o layout, ele fala assim, gente, deixa eu te falar o seguinte, ó, quando fala de exclusão, você vai ter que se preocupar dentro lá do C170. Alguns colegas, na hora de preencher o SPED de contribuições, eles iam no C100, lá no campo 26 e campo 27, que é o valor do PIS, valor da COFINS, e informava já o valor reduzido na apuração da base lá em cima, da exclusão do ICMS na base, já informava o valor do PIS lá embaixo reduzido. Falava, valor do ICMS, aí já fazia uma dedução ali embaixo. Falava, não é aí. A exclusão não é aí. É no campo 15, ó. Campo 15 do registro C170. Aí é o C100. É lá no C170 que eu vou ter essa informação do campo 15, ó. Inclusive, lá no C181, que é para o pessoal que faz o simplificado, ele diz, cuidado, ó, lá no C181 e C185, eu tenho a mesma informação. E aí, lá no CST, seguindo tabela 433 e 434 para PIS e COFINS, mas eu tenho a mesma informação. E cuidado com a conta contábil analítica. Lá no campo 5 do C181, campo 5 do C185. E no C170, campo 15. Então, hoje o manual de orientação ele fala o lugar exato que você tem que inserir a informação do ICMS para que haja a exclusão. Problema do SPED, Ângelo, se eu colocar de qualquer jeito ele passa, passa. Se eu excluir nem no C, se eu excluir direto no M, M200 e M600, eu fizer um ajuste lá, ele valida com sucesso? Valida. Mas como é que programazinho fraco esse, hein? Valida tudo. Cara, mas está dentro do inciso 2º, lá dessa lei que eu acabei de falar, lá de 90, que é confissão de dívida. A obrigação acessória é confissão de dívida. Pode brigar com o fisco tanto que você quiser, para que o programa seja amarrado, para que o programa diga que eu estou errando, que ele não vai fazer. Porque é confissão, é obrigação sua saber fazer o
preenchimento. E aí, a gente ainda morre, porque na hora que vai fazer esse campinho ali, ó, campo 15, do 670, não tem a informação, eu venho bem aqui no CST, da tabela 433, 434, e eu mudo o CST. Em vez de ser, espera aí, ó, CST deveria ser o 01, tributado integralmente, só que com valor de base de cálculo menor. Aí os colegas colocam um crédito que não existe, ou uma isenção, ou uma alíquota zero. Falei, cara, não é isso. Pega a tabela 433, 434, olha os CSTs que existem, não tem nada a ver com a exclusão. É no campo 15 que tem o ICMS, e lá embaixo eu vou ter a informação da base sendo diminuída, reduzida. Tranquilo? E, por último, essa apresentação sem movimento. É uma pegada incrível como os colegas fazem todo mês o SPED sem movimento. Quando tem, né? Que é bem complexo, porque lá na IN 1252, lá no artigo 5º, acho que é o artigo 5º, ou é 7º, não lembro, ele fala assim, gente, ó, só está dispensado de entregar o SPED de contribuições quando não tiver receita de jeito nenhum, sujeito ou não a monofasia, alíquota zero, não pode ter receita. E o detalhe, também não pode ter o direito ao crédito. Então, particularmente, se eu analisar, pensando aqui, quem é do lucro real não cumulativo, sempre vai ter o direito ao crédito, praticamente sempre vai ter que entregar. Por quê? Porque todo mês eu estou pagando aluguel, tá, mas eu não faturei, mas você está pagando aluguel. Você está gastando com energia, então o direito ao crédito me obriga a entregar. Falei, não, eu entrego logo todo mês. Falei, cuidado, tá? Se você é lucro presumido, não tem direito a crédito, não tem receita de jeito nenhum, então não tem que entregar mês a mês. 10º dia do segundo mês subsequente. Mas, na de dezembro, no registro 0120, eu tenho que informar, igual na DCTF antigamente, quais eram os meses do ano que eu não tive receita. Ainda que você faça sem movimento mensal, quando chegar na de dezembro, tem lá no 0120 uma informação de todos os meses que não teve movimento. E se não fizer isso, sai errado? Sai. Resumindo, gente, hoje, no mercado, só se destaca quem souber fazer. É isso mesmo, o diferencial de mercado hoje do bom profissional é o conhecimento. Você sair da sua casa num sábado para poder vir entender, eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo, sem nenhum tipo de demagogia. Porque o teu concorrente está dormindo, o teu concorrente está vacilando. E aí, às vezes, você vai numa consultoria, quando você fala 5 minutos, você já fechou o contrato, porque tem um mínimo de conhecimento que convence o cara, enquanto que o outro gagueja. Não, nós vamos analisar, não se preocupe não, a gente vai analisar, vamos ver, isso aí tudo a gente vai dar uma olhada. O cara, mas por que eu estou pagando errado? Ou será que eu estou pagando errado? Ou não, a gente vai dar uma analisada, tá? Depois a gente vai te dar um feedback. 5 minutos de conversa, olha só. Olhando aqui por alto, eu já consigo ver alguma coisa. Claro que tem aquele viés negativo. Eu fico indignado que eu vou na consultoria, o cara, Ângelo, olha esse meu SPED aí, ó. Eu falei, aham. Ele aí, o que está errado? Eu falei, não, cara, peraí. Ele, não, mas fala aí. Eu falei, doido, isso não é pastel que frita na hora, não, cara. Eu tenho que olhar, sentar, para a gente poder ver como é que é. Depois eu te falo. Mas de cara, já estou vendo aqui que tu está preenchendo o trem errado bem aqui, ó. Tu está excluindo ICMS, tu não está colocando nada no campo 15, tu está colocando aqui embaixo, no M200. Ele, eita, está errado. Eu falei, está errado nesse aqui, deve estar errado em tudo. Estou olhando aqui um detalhe, ó, todas as notas estão à vista. Lá dentro da ECD está tudo à vista, está entrando esse dinheiro todo. Não, ninguém vende tudo à vista, por que tudo está à vista? Ele, o que faz diferença? Eu falei, faz. Vai ter o cruzamento digital, isso vai dar ruim. Então, 5 minutos de conversa já te agiliza um contrato. Mas tem que ter conhecimento. Perfeito? Obrigado pela oportunidade de a gente estar junto aí, tá, gente? Obrigado. Muito obrigado, professor Ângelo. Excelentes explanações. E agora a gente vai para o nosso segundo momento, a nossa segunda palestra de hoje, cujo tema é SPED fiscal e vai ser apresentada pelo professor Bruno Viana.